O tema nosso hoje é Betel. Diga comigo assim: Betel, ponto de contato entre Deus e os homens. A palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 28, verso 10. Faz tanto tempo que eu não prego sobre esse personagem bíblico. Estou muito animado para o que Deus vai falar aos nossos corações nesses minutos. Se você pudesse colocar de pé, por favor, faça isso. Coloque de pé. Vai poder nos acompanhar através aqui do telão. Gênesis capítulo 28, verso 10. A Bíblia diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Diga comigo assim: o sol já se havia posto. E o texto bíblico continua assim, ó. Tomando uma das pedras dali, usou-a como um travesseiro, deitou-se e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvidas, o Senhor está neste lugar. Diga comigo assim: sem dúvidas, o Senhor está nesse lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a de pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, enquanto a cidade anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, diga assim comigo: Jacó fez um voto. A palavra de Deus diz assim, ó: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o... Tome o seu lugar, por favor. Betel, casa de Deus, o lugar aonde Deus habita. Jacó é um personagem bíblico muito conhecido. Ele chega em Betel em um momento muito difícil da vida dele. Olha, se você não conhece a história de Jacó, vale a pena ler sobre ele.
Por quê? Porque Jacó é um dos personagens centrais da palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento. Interessante é que ele chega nesse lugar chamado Betel, quando ele coloca esse nome e fala, essa é a casa de Deus. Ele chega nesse lugar chamado Betel de uma maneira bem complicada. O significado de Betel é casa de Deus. Esse relato bíblico fala de um dos grandes personagens da Bíblia, que é Jacó. Como ele chegou a esse lugar chamado Betel. Como que ele chegou lá em Betel? Você viu aí que o texto bíblico que nós lemos, nós já falamos da chegada dele em Betel. E ele chegou em Betel mais ou menos que hora? Eu pedi para vocês repetirem. Ele chegou em Betel, já estava anoitecendo. E olha como que esse homem chegou nesse lugar chamado Betel. Primeira coisa, ele estava fugindo. Jacó era fugitivo do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Esaú falou, eu vou matar esse trapaceiro. Jacó teve um problema seríssimo com a sua família, com seu irmão Esaú. A palavra de Deus diz que quando Jacó nasceu, nasceram 2 filhos. Nasceu primeiro Esaú e segundo Jacó. E é interessante que quando Esaú nasceu, Jacó estava segurando no calcanhar do seu irmão. Então, desde o ventre, Jacó já estava lutando por algo. E o porquê que esse irmão Esaú estava aí com tanta raiva do seu irmão Jacó? Antigamente, na época bíblica que nós estamos lendo aqui, havia um direito, chamado direito de primogenitura. O que era o direito de primogenitura? Era quando o filho mais velho, o filho homem mais velho, ele teria o direito de governar os bens e toda a família. Ele seria então o governador de todos os negócios dessa família. Todos os irmãos, na partida do pai, deveria consultar então o irmão mais velho. O irmão mais velho assumiria então a posição de líder da família. E nós não estamos falando aqui de qualquer família não, irmãos. Nós estamos falando aqui dos descendentes de Abraão, das pessoas que Deus prometeu grandes coisas. E olha que coisa interessante. A primeira coisa que acontece, ele chega em Betel fugido. Ele foge da sua casa porque ele tinha trapaceado, ele tinha enganado o seu pai. Na verdade, ele comprou o direito de primogenitura, mas essa aqui é outra história. Depois a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ela. Na verdade é que ele armou um plano para conseguir o direito de primogenitura. E o plano foi tão sagaz que ele vestiu a roupa dos seus irmãos, colocou pele de animais peludos, porque ele era peludo. Esaú, o irmão mais velho, ele era peludo. Então o pai de Jacó já estava de idade avançada. E o costume era, o pai abençoava o primogênito, então passava a unção para o filho mais velho, de governo da família. Interessante é que o pai de Jacó já estava com a idade avançada, e ele falou assim, prepara um guisado e eu vou abençoar o meu filho Esaú. A mãe de Jacó, ouvindo tudo aquilo, chamou Jacó e falou assim, pega lá a roupa do seu irmão, pega pele de animais, vai lá, seu pai está cego, ele não vai te enxergar, não vai saber quem está falando com ele, e você recebe a bênção da primogenitura. Ele já tinha comprado a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Esaú desprezou a unção de Deus. O ato de ungir o filho não era algo qualquer. Aquilo representava a bênção de Deus sobre aquela família. E nós estamos falando da família patriarca. Nós estamos falando da família de Abraão, do povo escolhido por Deus. Esaú desprezou o direito de primogenitura, vendeu para Jacó, mas só que ainda tinha um problema. O pai precisava colocar a mão sobre a cabeça do filho e liberar a bênção. E aí então, Jacó, juntamente com a sua mãe, preparam um teatro. E o que acontece é que o pai de Jacó abençoa ele, pensando que era Esaú.
Quando Jacó recebe a bênção, ele pega a mochila e foge. E quem é que chegou lá para receber a bênção? Esaú chega lá para receber a bênção do pai. Só que o que acontece? O Jacózinho já foi lá antes. Já recebeu a bênção e acelerou. O pai de Esaú e de Jacó, então, ele diz o seguinte para Esaú: já veio alguém aqui e recebeu a bênção. E agora você vai ter que se subjugar a ele. Você vai ter que obedecer a ele. Irmão, pensa numa raiva que estava esse Esaú desse tal de Jacó. E sabe o que Esaú diz? Eu vou matar esse impostor. Parece filme de Hollywood, né? Eu fico imaginando que Esaú foi à procura de Jacó. Mas Jacó foge. Então Jacó chega nesse lugar chamado Betel, fugido. Segunda coisa, ele estava indo para Betseba. Ele estava indo para Arã, deixando tudo para trás. Ele teve que fugir da sua casa, porque senão ele ia morrer. Então ele estava fugitivo e ele estava em direção a algo que ele não sabia o que ia acontecer. Foi dessa forma que Jacó chegou lá. Terceira coisa, ele estava viajando sozinho. Não deu tempo de preparar ninguém. Não deu tempo de alguém ir junto com ele. Ele estava sozinho, sem ninguém. Ele então parte em direção a esse lugar que sua mãe havia lhe ordenado, seu pai também. E ele viaja sozinho, com medo, com todas as incertezas. Ele estava se sentindo, não era algo bom que ele estava sentindo no coração. E ao chegar em Betel, ele tem uma revelação poderosa. Deus se revela a ele. Imagina, ele chega em Betel, fugitivo. Quem aqui já ficou com medo de morrer porque alguém queria te matar? Graças a Deus eu não passei por isso. E eu acredito que não seja algo bom. Imagina, você está aqui dentro de Betel e lá fora tem alguém armado te esperando. Quando ele sair do culto, eu mato ele. Eu mato ela. Era assim que Jacó se encontrou, onde ele chegou, nesse lugar chamado Betel. Betel é o lugar onde é a casa de Deus. Betel é o lugar onde nós temos um encontro com Deus. Talvez você chegou aqui hoje, nessa noite, fugindo de muitos problemas. Talvez você chegou aqui hoje, nessa noite, com muita culpa de muitos erros que você cometeu. Talvez você chegou aqui hoje, nessa noite, com um futuro incerto. Você não sabe o que vai ser de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer na próxima semana. E você se sente inseguro. Talvez você chegou aqui hoje, nessa noite, sem saber para onde ir. Mas a grande bênção sobre a sua vida é que você está em um lugar chamado casa de Deus. Estar nesse lugar chamado casa de Deus é algo sobrenatural. Foi assim que Deus conduziu Jacó para ter um encontro com ele. Assim como Deus conduziu Jacó até esse lugar chamado Betel. Provavelmente o destino final não era esse. Me parece no relato bíblico que ele chegou naquele lugar, não tinha nada preparado. Ele teve que parar naquele lugar, porque já estava à noite, havia perigo da noite no deserto, havia perigos de feras, de ladrões, havia muita coisa acontecendo. E quando eu leio o texto bíblico, me parece que esse rapaz chegou nesse lugar e teve que fazer alguns improvisos. Não tinha um lugar para dormir, não tinha um lugar para deitar. Ele teve que armar um acampamento ali naquele lugar. E a Bíblia diz que quando ele chega naquele lugar, ele deita a cabeça sobre uma pedra. E de repente ele tem uma visão. Ele viu uma escada que tocava os céus e tocava a terra. E a Bíblia diz que ele viu naquele lugar anjos do Senhor subindo e descendo, subindo e descendo. Era um ponto de contato de Deus com Jacó.
Eu não sei se você percebeu o que Deus fez hoje aqui. Nós oramos pelos enfermos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou comigo, aquela escada está aí hoje. Tem uma escada espiritual aqui que leva algo para o céu e traz algo do céu para a terra. Quando nós estávamos aqui ministrando a cura, ministrando a oração, quando eu estava aqui ouvindo tudo que Deus estava fazendo, Deus ministrou ao meu coração. Essa escada eu coloco ela mais uma vez. Esse lugar chamado Igreja de Deus do bairro Saraiva, eu coloco uma escada aí que conecta céu na terra, terra no céu. Quando nós temos um encontro com Deus, tudo se faz novo. Nossa vida muda. Como que você chegou aqui hoje? Talvez você chegou aqui fugindo talvez de você mesmo, fugindo das suas escolhas. Deus me revela que tem pessoas que fariam escolhas erradas, mas você não fez, porque foi Ele que não te permitiu fazer isso. Foi Deus que te conduziu até Betel. Foi Deus que te trouxe para esse lugar de encontro com Ele. Talvez você esteja aqui hoje com um passado mal resolvido. Talvez você esteja aqui hoje com muitos problemas, com incerteza do futuro. Mas eu quero te dizer algo. Para todos esses problemas que você está enfrentando, para tudo que você está passando, tem uma escada ligando o céu na terra. Tem anjos do Senhor subindo e descendo nesse lugar. E esse lugar se chama Betel, casa de Deus. Dá um cutucão na pessoa que está do seu lado e fala, que bom que você está na casa de Deus. Diga para ele assim, Deus tem uma resposta para você hoje. Deus tem uma palavra para você hoje. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, existem anjos subindo e descendo nesse lugar. E esses anjos vieram para te abençoar. Betel é um lugar. É uma parada necessária. É o lugar onde Deus te traz para te falar algumas coisas. Primeira coisa que Deus nos fala em Betel: lugar de promessa e de provisão. Betel é o lugar das promessas e da provisão. Jacó chegou fugindo, com medo, teve que arranjar ali alguma coisa para deitar e dormir. E aí de repente ele tem um sonho. E nesse sonho o próprio Deus aparece do lado dele. E olha o que Deus diz para ele. Quando Deus se coloca do lado de Jacó, ele dá algumas palavras para Jacó. Essas palavras, estou transliterando ela hoje para você. Porque as mesmas promessas que Deus liberou sobre a vida de Jacó também estão sobre as nossas vidas através de Cristo Jesus. Quem aqui tem promessa de Deus aí, levanta a mão. Só quem tem promessa de Deus, dá um glória a Deus bem alto aí. Olha aqui. Primeira coisa que acontece. Deus reafirma o voto feito com os antepassados de Jacó. Olha o que Deus diz. Sou eu, o Senhor Deus, do seu pai Abraão, do seu pai Isaque. Sabe o que significa isso? Há uma promessa de Deus. Deus havia feito uma promessa para Abraão. Abraão, eu faço um pacto contigo. Sua descendência será uma bênção. E transliterando para os nossos dias de hoje, deixa eu te dizer uma coisa. Há uma promessa sobre nós. Ah, meu irmão, você vai entender o que Deus vai falar com você agora. Há uma promessa de
Deus que foi selada lá na cruz do Calvário, que nos conectou com a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e esse sangue é o sangue do nosso Salvador Jesus, e por causa desse sangue do nosso Salvador Jesus, Deus está dizendo para você: eu reafirmo a promessa da cruz de Cristo, eu sou contigo. Pastor, não tem promessa? Tem promessa sim. Você tem a promessa da cruz de Cristo em ti. Isaac tinha uma promessa que foi feita para Abraão. Jacó tinha uma promessa que foi feita para Abraão. E agora o próprio Deus chega para Jacó e está falando: eu estou reafirmando o pacto que tenho com você. Eu tenho uma aliança com você. Deus está dizendo para você que está aqui sem esperança, fugitivo, sem saber para onde ir: tem uma aliança, tem um pacto que foi selado lá na cruz do Calvário. A segunda coisa que Deus diz para Jacó: Deus ressignifica o momento que Jacó estava vivendo. Ei, presta atenção aqui. Jacó não estava passando por um momento bom, não. A situação daquele homem era complicadíssima. E o Espírito Santo de Deus, Deus realinha as coisas. Olha o que Deus diz para ele, ó. Que poderoso. Deus ressignifica a história de Jacó, dizendo para ele: darei a você e aos seus descendentes a terra que você está deitado. Sabe o que Deus estava dizendo para Jacó? Ei, presta atenção aqui. Não me interessa o passado. A partir de agora, qual é a sua decisão? O que você fez lá atrás, se você quiser, eu posso mudar tudo. Deus é especialista em reescrever a história da nossa vida. E olha o que Deus diz para ele: eu reafirmo uma promessa. Aonde você está, eu prometi para os seus antepassados, e reafirmo essa promessa para você. No lugar da sua incerteza, no lugar do seu temor, no lugar do seu medo, no lugar da sua angústia, no lugar do seu sofrimento, eu te farei prosperar. E no final Deus diz, sabe o que para ele? Você vai voltar para esse lugar. Você vai voltar a esse lugar que você está agora. E algo poderoso eu vou fazer através de você. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não interessa quem você foi. Não interessa os erros que você cometeu. Todos eles têm consequências. Mas quando Deus está disposto a te abençoar, e quando você está com seu coração aberto a ser abençoado por Deus, algo novo da parte de Deus vai acontecer. No lugar das incertezas, no lugar do medo, no lugar da angústia, no lugar do sofrimento, Deus está dizendo para você agora: eu te farei prosperar em todos esses lugares. Deus estava dando a Jacó um legado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão por todo o mundo. Betel é esse lugar onde as promessas de Deus são reafirmadas. Quem tem promessa de Deus aqui? Deus está mandando dizer para você que essa promessa está de pé. Ah, não, você não entendeu não. Vou te falar de novo. Quem tem promessas de Deus aqui? Deus está dizendo para você que ela está de pé. Que Ele não se esqueceu. Betel é o lugar onde as promessas de Deus são reveladas e são reafirmadas. Segundo, Betel é o lugar de tomar decisão. Você precisa tomar decisão. Nesse lugar chamado Betel,
Abraão decidiu edificar um altar. Abraão, ó, no mesmo lugar aonde Jacó chegou, Abraão decidiu edificar um altar. O altar da separação. Depois você pesquisa lá no livro de Gênesis. Ele chegou, o antepassado de Jacó chegou naquele lugar e edificou um altar. E esse altar era um altar de separação para Deus. Ei, se você não decidir separar sua vida para Deus, vai ficar difícil. Porque na verdade existem muitas pessoas que só estão procurando a bênção. Mas Deus quer te dar mais do que a bênção. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. É muito maior. Esse lugar chamado Betel é o lugar onde Jacó fez um voto. E aí a gente lê o texto bíblico quando Jacó faz um voto dizendo: se o Senhor for comigo, cuidar de mim, me proteger nessa viagem, se o meu irmão não me matar, se eu chegar seguro na casa dos meus parentes, eu vou te servir. E tudo que o Senhor me der, eu vou te devolver o quê? O que Jacó disse que ia devolver? Por que será, né? Por que será que Jacó falou, vou devolver o dízimo? Tanta promessa para poder fazer, foi fazer a promessa de devolver o dízimo. Jacó estava dizendo para Deus o seguinte: de tudo que eu tenho, 10% eu te darei em sinal de honrar o teu nome. Se o Senhor me guardar, se o Senhor for comigo, se o Senhor livrar minha família, se o Senhor me proteger, eu vou te dar aquilo que me toca. Aqui na reunião que nós estávamos com os obreiros aqui que vão trabalhar no encontro com Deus, sabe o que eu falei para eles? Nós entregamos a nossa oferta ao Senhor. E a oferta de sacrifício é a oferta que dói. A Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Sabe por que eu disse que existem pessoas dispostas a financiar o seu encontro com Deus? Porque esse grupo de 17 pessoas que estavam ali agora, orando por você, eles disseram, se eles não tiverem dinheiro, nós vamos abençoá-los. Sabe o que significa isso? Um voto com Deus. Um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Betel é o lugar de tomar decisão. Você não pode ir embora desse lugar, onde a escada está ligando o céu na terra, sem tomar uma decisão. Ah, pastor, mas eu já estou servindo a Deus há muito tempo. E meu irmão, Jacó, ele só era o descendente da bênção de Abraão. Só isso que ele era. Ele só era o homem que era filho do Isaac, que era filho de Abraão. Sabe Abraão? Aquele homem que teve mais de 7 encontros com Deus pessoalmente. Pois é, nós estamos falando desse neto. Vou falar uma coisa para você. Hoje é noite de decisão. Você vai ter que tomar uma decisão hoje. Betel é um lugar onde um jovem chamado Samuel ouviu a voz de Deus. Passou muito tempo. Betel é o lugar onde o jovem Samuel, ainda menino, ouviu a voz de Deus. E ele foi ensinado pelo profeta a dizer, sabe o quê? Eis-me aqui. Você pode dizer isso hoje? Essa é a sua decisão hoje? Você está escutando a voz de Deus falando com você aí, meu filho? Está escutando a voz de Deus falando com você aí, minha filha? Eis-me aqui! Betel também é um lugar onde uma pessoa tomou uma má decisão. Péssima. O rei Saul tomou uma decisão catastrófica em Betel. Perdeu a unção, perdeu a liderança, perdeu o reinado. Esse profeta, chamado profeta Samuel, estava em um lugar distante.
Escuta o que Deus vai ministrar para o seu coração agora. Porque tem muita gente que está tomando decisões importantes por causa da pressão dos outros. E essa decisão tem levado à perda de muita coisa, especialmente da unção de Deus. Saul estava sendo apertado pelo povo. Eles estavam em batalha. E naquela época, resumindo aqui para os irmãos, quando a nação de Israel saía para a batalha, tinha um protocolo. Sabe qual era o protocolo? Eles ouviam o profeta de Deus. E perguntavam para o profeta de Deus: vamos para a guerra ou vamos esperar? Só que o profeta de Deus, que era Samuel, já homem, grande, estava viajando. Naquela época não havia videochamada. Não tinha jeito de falar, faz uma videochamada aqui e ora para a gente. O negócio era face to face, olho no olho. E aí o tal do Saul falou assim: não, eu vou assumir esse lugar. Não, o povo estava pressionando. Quem aqui já foi pressionado por alguém aí? Diga misericórdia. O povo estava pressionando, apertando, pressionando. Aí Saul teve uma ótima ideia: eu vou representar Deus. Assustou? Foi de propósito. Eu vou representar Deus. Deu tudo errado. Diga comigo assim, ó: quando não respeitamos as autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas, tomamos decisões erradas. Saul perdeu tudo, porque ele foi lá e disse: eu vou fazer o que não podia fazer. Ele estava sendo pressionado pelo povo. E aqui fica uma lição para você: se estão te pressionando para fazer alguma coisa, não faça. Eu disse para os obreiros aqui: nós não vamos pressionar ninguém a participar desse encontro espiritual. Ninguém. E se eu souber que alguém está pressionando, está apertando, não vai dar certo. Porque Deus não está nesse negócio. Sabe onde é que Deus habita? Aonde há o convencimento do Espírito Santo. Sabe onde Deus faz? É quando o Espírito Santo faz. Não somos nós que vamos fazer, não é a mão do pastor Paulo, não é a mão dos obreiros, não é a mão dos pastores, é a mão de Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa: nós estamos orando e jejuando muito. Deus responde oração, irmão? Então você vai para o encontro com Deus. No seu tempo, na sua hora, no toque do Espírito Santo. Porque não é por força e nem por violência, mas é pelo sopro do Espírito. Em Betel, Eliseu decidiu de uma maneira diferente. Eliseu decidiu deixar tudo para viver o propósito de Deus. Nesse mesmo lugar, no mesmo lugar. Tanta coisa aconteceu, você está vendo? Tanta coisa aconteceu com Jacó, aconteceu com Abraão, aconteceu com Saul, aconteceu com Samuel, aconteceu com Eliseu, aconteceu com Elias. No mesmo lugar, na mesma região. Meu Deus, é o ponto de contato de Deus com o povo. E sabe o que aconteceu ali? Eliseu decidiu deixar tudo, para cumprir o chamado que Deus estava dando para ele. Meu irmão, o maior privilégio que nós temos nessa terra é de servir a Deus. Eliseu abandonou tudo. E sabe onde é que foi esse lugar? Foi em Betel. Foi lá em Betel que ele queimou os bois, fez um churrasco.
Foi lá em Betel que ele afundou os barcos. Foi lá em Betel que ele disse: a partir de hoje não mais vivo eu. Foi em Betel. Foi em Betel que ele viu a divisão do Jordão. Eliseu viu o Jordão se abrir. Eliseu abriu mão de tudo para viver o propósito de Deus. E sabe o que é que ele ganhou? Ele viu o Jordão se abrir. Ele viu a carruagem de fogo buscando Elias. Ele viu o julgamento de todos que estavam zombando dele, dizendo para ele assim: carequinha, carequinha, profeta careca, você é profeta careca. Sabia disso? Sabia não? Abre aí para mim, 2 Reis, capítulo 2, verso 23. Tem gente que assustou com a brincadeira do pastor. Rapidinho aí, 2 Reis, capítulo 2, verso 23. Abre aí para mim, vamos. Come here, vamos. Diga comigo, 2 Reis. Diga comigo, 2 Reis. Diga comigo, 2 Reis. Fala comigo, irmãos da mídia. 2 Reis, capítulo 2, verso 23. Em nome de Jesus. Olha aqui, ó. De Jericó, Eliseu subiu para... Não, irmão, fala mais alto. Para onde? No caminho, alguns jovens que vinham da cidade começaram a zombar dele, gritando: sobe! O quê? Careca! Vai, seu careca! Sobe, carequinha! Ficou zombando dele. Aí olha o que aconteceu. Próximo. Voltando-se, olhou para ele e os... Fala, misericórdia. Em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque. O que aconteceu? Quantos? Dois jovens. O homem só falou assim: eu vos amaldiçoo. Está me chamando de careca? Saiu um urso. 2 ursas. Misericórdia. Cuidado. Fica falando dos careca. Olha o que Eliseu experimentou. O milagre quando havia fome em Samaria. A purificação da fonte de Jacó. A fonte jorrava água ruim. Esse menino foi lá, esse rapaz foi lá, Eliseu, e algo sobrenatural aconteceu. A cura de Naamã, a recuperação do machado perdido. Um machado que afundou. Eliseu fez o machado flutuar. Meu Deus do céu. O livramento em Dotã. Quando o povo queria atacar a nação de Israel, e Deus mostrava tudo para Eliseu. Deixa eu falar uma coisa para você. Vale a pena servir a Deus. Você quer ver Deus fazer grandes coisas na sua vida? Quantos querem ver isso aqui? Diga, eu quero. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida quando você se dedicar a Ele. Mas o maior milagre que aconteceu na história desse moço chamado Eliseu foi aqui, ó. 2 Reis, capítulo 3, verso 20. E morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas moabitas invadiram a terra, a entrada do ano. E sucedeu que enterraram eles um homem. Eis que viram uma tropa. E lançaram um homem na sepultura de quem? De Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando aonde? Na onde? Nos ossos de Eliseu. Reviveu e se levantou sobre os pés. Meu Deus do céu, irmão. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui. Se isso aqui não vale a pena para você tomar uma decisão para servir a Deus, eu vou te explicar esse negócio. Eliseu tinha morrido. Já fazia, muito tempo.
Eram os ossos daquele homem. Bispo Joaquim, pelo amor de Deus, eram os ossos de Eliseu. O soldado caiu morto dentro da tumba. Tem alguma coisa muito poderosa nesse negócio. Quando tocaram nos ossos de Eliseu, o soldado reviveu. O que você está buscando? Você está buscando um milagre só para agora? Deus está nos mostrando aqui que até os seus ossos podem realizar grandes coisas nele. Eu termino nessa noite, para que nós possamos participar da ceia do Senhor, dizendo algo para você. Betel é o lugar de salvação.